E se aquela mulher que muitos consideravam impura fosse, na verdade, uma das figuras mais transformadas e inspiradoras de toda a Bíblia? Maria Madalena para alguns, um nome carregado de preconceito, para outros, símbolo de entrega e devoção sem reservas. Mas quem era ela, de verdade? Será que a imagem que construímos ao longo dos séculos corresponde ao que as Escrituras revelam? Ou será que, sem perceber, nos deixamos guiar por rótulos que nunca foram dados por Deus? Imagine o peso de carregar um passado que todos conhecem, ou acham que conhecem. Maria Madalena aparece na história bíblica de forma intensa, mas por muito tempo foi vista apenas pela sombra de quem um dia foi. E é justamente nesse ponto que seu testemunho começa a desafiar a nossa forma de olhar as pessoas e até nós mesmos. Por quê? Se Deus escolheu colocar essa mulher de forma tão estratégica na história da redenção, é porque existe algo profundo e urgente para aprendermos com ela. Não estamos falando apenas de um encontro com Jesus que muda uma vida. Estamos falando de uma jornada de libertação, fidelidade e coragem, uma trajetória que a leva de um passado de opressão espiritual ao centro da missão mais importante que o mundo já conheceu, ser a primeira testemunha da ressurreição. Mas como alguém que começou tão distante da luz pôde se tornar um dos faróis mais brilhantes da fé cristã? Talvez você já tenha sido julgado pelo seu passado. Talvez já tenha sentido que suas falhas falam mais alto do que a sua transformação. Maria Madalena também conheceu esse peso. Mas ela descobriu que, nas mãos de Jesus, nenhuma história está condenada a permanecer como começou. E é justamente aí que seu papel como mulher na Bíblia se torna tão poderoso, porque ele rompe não apenas com a lógica humana, mas também com as barreiras espirituais que tentam nos manter prisioneiros do ontem. Ao entender quem foi Maria Madalena, nós não apenas revisitamos uma história antiga, nós nos deparamos com um espelho. E, nesse reflexo, vemos tanto nossas marcas quanto o potencial da graça em reescrever tudo. Por isso, mergulhar na vida dessa mulher é muito mais do que aprender fatos históricos. É entrar numa narrativa viva, que pulsa até hoje e continua chamando aqueles que se sentem esquecidos, marginalizados ou definidos por erros passados. Mas, para compreender a força dessa transformação, precisamos voltar ao início, ao momento em que Maria Madalena ainda não era o ícone de fé que conhecemos, mas sim uma alma cativa que estava prestes a ter um encontro que mudaria tudo. Antes de seguir para essa história transformadora, eu quero abrir meu coração com você. Se essa mensagem já começou a mexer em algo dentro de você, se alguma frase fez você parar e pensar, então, por favor, curta esse vídeo. Não é só um botão que você aperta, é como se você dissesse, eu preciso ouvir mais sobre isso, e quero que outras pessoas também ouçam. E me conta aqui nos comentários, você já se sentiu como alguém que o mundo rotulou, julgou ou tentou silenciar? Compartilhe. Sua experiência pode ser exatamente a palavra que outra mulher precisa ler hoje. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal agora. Aqui, a cada vídeo, mergulhamos juntas nas histórias das mulheres na Bíblia, mas não como simples registros antigos, e sim como espelhos que revelam quem somos, onde estamos e para onde Deus quer nos levar. Então, respire fundo, porque o que vem a seguir sobre Maria Madalena vai desafiar a forma como você sempre a enxergou e talvez, a forma como você enxerga a si mesma. Maria Madalena. Só de ouvir esse nome, muitos já formam uma imagem na mente. Alguns pensam na mulher marcada pelo passado, outros na discípula apaixonada que permaneceu até o último instante junto à cruz. Mas antes de qualquer rótulo, ela foi um retrato vivo daquilo que a graça de Deus é capaz de fazer na vida de uma mulher. E não estamos falando de uma transformação superficial, que só muda a aparência. Estamos falando de uma redenção que vai fundo, que reescreve a história e coloca no centro da narrativa alguém que, para a sociedade da época, jamais teria voz ou protagonismo. Maria não foi apenas curada, ela foi restaurada ao ponto de se tornar uma das testemunhas mais importantes da ressurreição e isso, para uma mulher na Bíblia, é um papel que quebra todas as expectativas culturais da época. Tente imaginar a cena, uma mulher que já foi alvo de olhares de desprezo, talvez até de medo, agora caminha lado a lado com os discípulos de Jesus. Não como uma figurante, mas como alguém com presença, com propósito, com voz. Ela carrega no rosto a marca da liberdade que só o encontro com Cristo pode dar. E, se olharmos com atenção, perceberemos que sua história não é apenas sobre ela, é sobre cada uma de nós que já precisou deixar para trás um passado pesado, que já desejou ser vista não pelo que fez, mas por quem Deus diz que somos. Maria Madalena representa aquela mulher que, aos olhos humanos, parecia definida por seus erros ou pela sua dor, mas que Deus escolheu para viver algo tão grandioso que ninguém poderia apagar. Isso é redenção. E redenção, na Bíblia, não é apenas perdoar, é devolver dignidade, é colocar de volta no lugar de honra.
Quando Jesus expulsa dela os 7 demônios, não está apenas libertando seu corpo e mente, mas também devolvendo a ela a capacidade de sonhar, de servir e de se posicionar como protagonista no avanço do reino. E é aqui que a narrativa se torna ainda mais poderosa. Porque Maria não ficou à margem, observando de longe. Ela se tornou parte ativa do movimento que mudou o mundo. Ela investiu tempo, recursos e presença para estar perto de Jesus, mesmo quando isso significava enfrentar críticas, perigos e rejeição. Ela não deixou que seu passado a desqualificasse. Pelo contrário, ela usou sua própria história como combustível para viver mais intensamente a missão que recebeu. O mais impressionante é que, no momento mais sombrio, quando quase todos fugiram, Maria estava lá. No sopé da cruz, vendo o sangue escorrer, sentindo o peso da perda, ela não se afastou. Enquanto muitos se esconderam, ela permaneceu. E isso nos mostra que protagonismo espiritual não é sobre ter um microfone na mão ou estar em um púlpito. É sobre permanecer fiel quando tudo desmorona. É sobre não abrir mão de estar perto de Jesus, mesmo quando parece que a esperança acabou. Agora, pense comigo, quantas vezes você já se sentiu tentada a se afastar quando a dor parecia insuportável? Quantas vezes achou que sua história já estava escrita e que não havia mais como virar a página? Maria Madalena é a prova de que Deus não apenas vira páginas, Ele escreve capítulos inteiros novos e coloca você no centro da cena. Se essa mensagem já está mexendo com você, quero te convidar a fazer parte dessa conversa de forma ativa. Escreva aqui nos comentários a frase: "Minha história não acabou". Isso vai ser como um ato profético, declarando que, assim como Maria, você também está pronta para viver a redenção e o protagonismo espiritual que Deus preparou. E, se esse conteúdo está tocando seu coração, curta o vídeo e se inscreva no canal para continuarmos juntas nessa jornada. Quando olhamos para Maria Madalena na narrativa bíblica, é impossível não sentir o peso e a intensidade da sua transformação. Ela não entrou na história como uma mulher impecável aos olhos da sociedade, nem foi lembrada apenas por gestos religiosos ou por ter uma vida aparentemente perfeita. Pelo contrário, seu nome, antes mesmo de ser associado à redenção, carregava rumores, julgamentos e uma marca pública de quem tinha um passado que todos conheciam e criticavam. Talvez seja justamente por isso que ela se tornou uma das figuras mais impactantes da Bíblia, porque Deus não apenas mudou sua história, Ele a colocou no centro dela. Maria Madalena não foi uma figurante na narrativa de Jesus. Ela foi resgatada de um abismo que, para muitos, era irreversível. O texto bíblico nos diz que Jesus expulsou dela 7 demônios. Isso não é apenas uma informação espiritual, é um retrato do caos, da opressão e da prisão que dominavam sua vida. 7. Um número que, na simbologia bíblica, fala de algo completo, pleno. Ou seja, Maria não estava um pouco perdida, ela estava completamente dominada por forças que queriam destruí-la. E é nesse ponto que a graça divina brilha com mais força. Jesus não apenas a libertou, mas devolveu a ela dignidade, identidade e propósito. Imagine o impacto daquele encontro. Uma mulher que carregava o estigma de um passado sujo agora se torna livre. Mas mais do que livre, ela se torna discípula. Maria Madalena não voltou para viver sua vida normalmente depois de conhecer Jesus. Ela passou a caminhar com ele, a servi-lo, a fazer parte daquele pequeno grupo de pessoas que testemunhavam de perto os milagres, as palavras e a presença do Filho de Deus. É por isso que, no ministério de Jesus, vemos mulheres como ela sustentando a obra com seus próprios recursos, viajando com o grupo, assumindo riscos e suportando olhares e comentários que certamente vinham de todos os lados. Mas há algo ainda mais profundo aqui. Maria Madalena não apenas foi liberta, ela se tornou protagonista em um dos momentos mais importantes da história da humanidade, a ressurreição. Enquanto os discípulos homens estavam escondidos com medo, ela estava lá. Enquanto o silêncio do sábado pesava sobre Jerusalém, ela se preparava para ir até o sepulcro. E enquanto outros hesitavam, ela correu. Não por curiosidade, mas por amor. E foi esse amor que a colocou como a primeira testemunha do Cristo ressuscitado. Isso nos mostra algo poderoso sobre o papel da mulher na Bíblia. Deus nunca limita ao que o passado diz que ela é. Ele a insere no coração da sua missão, confia a ela mensagens que mudam o mundo e lhe dá voz em momentos decisivos. Maria Madalena é a prova viva de que a redenção não apenas apaga as marcas do passado, mas também escreve um novo futuro. E se, ao ouvir isso, você sente que sua história poderia ter seguido um caminho diferente, ou se já percebeu olhares que tentaram reduzir quem você é ao que você fez, talvez seja a hora de pensar no que Jesus pode fazer com uma vida que se entrega completamente a Ele. Comente aqui se essa parte falou com você, escrevendo redenção como uma declaração de fé. Maria Madalena.
Só de ouvir esse nome, muitas pessoas já formam uma imagem imediata, algumas de compaixão, outras de julgamento. Mas, e se eu te dissesse que essa mulher, que viveu sob olhares desconfiados e foi citada com certo peso por séculos, é um retrato vivo do que significa ser redimido por Jesus? Não estou falando apenas de uma história bonita de superação, mas de uma revolução silenciosa que acontece quando a graça alcança alguém que o mundo havia desistido de acreditar. Maria não era a mulher que os líderes religiosos chamariam para ensinar nas sinagogas. Ela não era boa filha de quem as mães falavam com orgulho na praça. Ela carregava marcas, acusações e um passado que ninguém queria por perto. E, mesmo assim, foi exatamente a ela que Jesus estendeu a mão, não para tolerá-la à distância, mas para restaurá-la por inteiro e colocá-la de pé. Imagine como devia ser estar diante do Mestre, sentindo o peso de uma vida que já parecia definida pelo rótulo do passado. Maria sabia o que era viver à margem, sabia o que era ser identificada pelo pior capítulo da própria história. E talvez seja aí que a maioria de nós se conecta com ela, porque, mesmo não vivendo a mesma realidade literal, todos temos algo que gostaríamos que ninguém soubesse, todos temos um pedaço da nossa história que achamos que nos desqualifica. Mas, com Maria Madalena, Jesus fez exatamente o contrário do que o mundo faria. Ele olhou para o que ninguém queria ver e disse: "Eu quero você comigo." E não foi só um ato isolado de compaixão. Foi transformação profunda. O Evangelho descreve que dela saíram 7 demônios, um símbolo não apenas de libertação espiritual, mas de um recomeço radical. Ela não voltou para a mesma vida. Ela não apenas recebeu perdão, ela recebeu um propósito. E esse é o detalhe que muda tudo. Maria não foi chamada para ficar em segundo plano, carregando o rótulo de ex-algo. Ela foi chamada para ser testemunha, seguidora, serva presente até os últimos momentos da cruz, quando muitos já tinham ido embora. Pensa nisso. Na hora em que os discípulos mais próximos fugiram com medo, Maria estava lá. Enquanto outros se escondiam para proteger a própria vida, ela permaneceu aos pés da cruz. Isso não é pouca coisa. É o retrato do que acontece quando alguém entende que já foi tão perdoado que não tem mais nada a perder, por isso, está disposto a dar tudo. Maria não amava Jesus de forma tímida. Ela o amava com uma devoção sem reservas, porque sabia de onde ele a tinha tirado. E talvez seja isso que mais mexa com a gente. Maria Madalena não foi apenas a mulher restaurada, ela se tornou protagonista espiritual de um momento que mudou a história. Ela foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Não um apóstolo, não um líder religioso, mas ela. O que parecia um detalhe é, na verdade, uma declaração divina. No reino de Deus, quem já foi considerado descartável pode se tornar o porta-voz da maior notícia de todos os tempos. E é aqui que eu quero que você participe comigo. Escreva nos comentários a frase "Ele me chamou pelo nome" se você já sentiu que Deus te encontrou quando ninguém mais acreditava em você. Essa frase vai ser como um testemunho público, um ato de fé, e eu quero muito ver quantas pessoas se identificam com essa verdade. Se alguém olhasse para Maria Madalena no passado, talvez dissesse: ela é um caso perdido. A fama que carregava não era de virtude, mas de escândalo. Seu nome provavelmente circulava nas conversas de esquina, nas fofocas discretas, ou nem tão discretas assim, dos que haviam apenas como uma mulher marcada por escolhas erradas, histórias mal contadas e um passado que parecia impossível de apagar. Ela era, aos olhos da sociedade, o retrato daquilo que deveria ser evitado. Mas aos olhos de Jesus, aos olhos de Jesus, ela era o retrato daquilo que poderia ser restaurado. É aqui que começa algo poderoso. Maria Madalena não é lembrada pela Bíblia como a mulher caída, mas como a mulher transformada. E isso muda tudo. Porque não é sobre o que ela fez antes, mas sobre o que Jesus fez nela depois. Quando Jesus a encontra, ele não apenas a liberta dos seus demônios, e a Bíblia deixa claro que eram muitos, ele também a reposiciona. Ele não a convida para um canto discreto, longe dos olhares. Pelo contrário, a coloca no centro de um movimento que mudaria a história da humanidade. E é impossível ignorar isso. Maria Madalena é uma das poucas mulheres citadas entre os discípulos próximos de Jesus. Não como espectadora, mas como participante ativa. Ela não apenas ouviu as palavras de vida, ela seguiu aquele que as pronunciava. E talvez esse seja um ponto que a gente precise parar para pensar. Quantas vezes Deus escolhe para papéis de destaque justamente aqueles que o mundo não escolheria? Pensa comigo, Maria Madalena não estava ali por status, por aparência ou por influência social. Ela estava ali porque havia sido resgatada de uma escuridão profunda. E quem foi arrancado das sombras sabe valorizar a luz como ninguém. É por isso que ela não apenas acompanhava Jesus de cidade em cidade, mas o fazia com devoção e constância.
E, se olharmos para o ápice da história da redenção, Maria Madalena está exatamente onde poucos teriam coragem de estar. Quando muitos fugiram com medo, ela permaneceu perto da cruz. Não como alguém que poderia mudar o destino de Jesus, mas como alguém que não suportava abandoná-lo. E isso diz muito sobre ela, e sobre nós. Porque, no fundo, o que move Maria Madalena não é a lógica, não é a autopreservação, é o amor que transforma a covardia em coragem. E talvez o detalhe mais marcante de todos seja que ela foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Não Pedro, não João, não qualquer outro discípulo considerado mais importante aos olhos da época. Foi Maria. A mulher cuja história muitos queriam apagar foi escolhida para anunciar a maior notícia que o mundo já ouviu. Isso não é acaso. Isso é propósito. Então, eu quero que você me diga aqui nos comentários. Se você estivesse no lugar de Maria, com um passado que o mundo julgaria e um futuro que Deus redesenharia, o que você faria ao ouvir o seu nome chamado pela voz de Jesus? Era impossível prever como aquele encontro aconteceria. Maria Madalena não foi atrás de Jesus naquele dia, como quem busca um mestre para ouvir de longe. Ela foi atraída por uma força que não conseguia explicar, como se o próprio céu tivesse arquitetado aquele momento. Ela estava cansada, não apenas fisicamente, mas cansada de si mesma, das memórias que a assombravam, das vozes interiores que gritavam que ela não valia nada. Mas, no fundo, havia uma chama teimosa, um último fio de esperança de que talvez, só talvez, Deus ainda tivesse algo a dizer sobre ela. Os passos eram hesitantes. A cada metro, o coração batia mais forte, porque Maria sabia que Jesus não era como os outros. Ele não olhava para as pessoas do mesmo jeito que os líderes religiosos, os comerciantes ou até mesmo sua própria família olhavam. O olhar dele atravessava a superfície e tocava onde ninguém mais tinha coragem de chegar. Quando finalmente seus olhos se encontraram, não houve um sermão, não houve um discurso, houve silêncio, um silêncio tão denso que parecia carregar palavras invisíveis. E, naquele instante, ela soube, ele sabia. Sabia de tudo. Das lágrimas escondidas, dos gritos abafados, dos erros repetidos e das tentativas frustradas de mudar. Mas o mais impressionante é que ele não desviou o olhar. Não havia repulsa, não havia desprezo. Havia verdade e amor ao mesmo tempo, uma combinação que Maria nunca tinha experimentado. E foi exatamente isso que quebrou as correntes mais profundas da sua alma. Quando Jesus se aproximou, era como se cada passo dele dissesse: "Eu vim para você." Ele não estava apenas passando por ali. Ele estava indo ao encontro dela, intencionalmente, como quem atravessa um campo de batalha para resgatar alguém que está preso no meio do fogo cruzado. O toque dele não foi como o de quem permite que o outro se aproxime. Foi como o de quem convida, de quem acolhe. E, enquanto outros viam uma mulher marcada por erros, Jesus via uma discípula em formação. Enquanto a cidade via uma história fracassada, ele via um capítulo apenas começando. Foi ali que Maria Madalena percebeu que redenção não é apenas ser perdoada, é receber um novo papel na história de Deus. E não qualquer papel, mas um protagonismo espiritual que nasce justamente nas áreas onde mais havia vergonha. Jesus não apenas a libertou das cadeias espirituais que a prendiam. Ele a reposicionou. E isso foi tão profundo que, daquele dia em diante, ela não era mais definida pelo passado, mas pela presença. Ela se tornou alguém que escolheu andar perto, não por obrigação, mas por amor. E quanto mais andava com ele, mais percebia que seguir Jesus não é apenas mudar de comportamento, é mudar de identidade. E talvez essa seja a parte mais desconcertante para quem assiste de fora. Como uma mulher tão quebrada pôde se tornar uma das mais fiéis seguidoras de Jesus? Talvez porque, quando você é alcançada de forma tão radical, a única resposta possível é entregar tudo. Maria Madalena não entregou apenas suas feridas, mas também seu futuro, suas escolhas, seus dias. E Jesus não a tratou como projeto inacabado, mas como testemunha viva do poder da graça. Enquanto outros ainda discutiam se ela era digna ou não, Maria já estava vivendo como alguém totalmente transformada. Não porque havia provado seu valor, mas porque havia encontrado aquele que a declarou valiosa. E, a partir daí, não havia volta. Cada passo que dava ao lado dele era uma prova silenciosa de que o amor de Deus não só restaura, ele reposiciona. E é justamente nesse reposicionamento que veremos Maria sendo chamada para algo ainda maior. Se essa parte da história falou com você, escreva nos comentários: "Eu sou prova viva." Vou amar ver quantas mulheres aqui se identificam com essa verdade e assumem publicamente que o amor de Deus já mudou ou está mudando tudo. As pedras batiam no chão com um som que parecia ecoar na alma.
Não eram mais pedras de acusação, como naquela mulher levada a Jesus, mas pedras simbólicas que caíam na vida de Maria Madalena. Cada mentira que diziam sobre ela. Cada olhar atravessado que tentava lembrar seu passado. Cada silêncio constrangedor quando ela chegava perto. É estranho como o mundo ama as histórias de queda, mas se incomoda com histórias de redenção. E Maria sabia bem disso. Só que havia algo diferente nela. Enquanto outros se retraíam sob o peso das lembranças, ela andava erguida. Não era orgulho. Era a segurança de quem sabia que sua dívida havia sido cancelada por alguém que não apenas a libertou, mas a chamou pelo nome. Jesus não a olhou como quem faz um favor a um caso perdido. Ele a viu como parte de algo muito maior. E, desde aquele dia, Maria não se colocou mais à margem da história. Isso é uma chave que muitos ainda não entenderam. Quando Jesus redime, ele também reposiciona. Não é apenas tirar do buraco, é colocar em um lugar onde antes você jamais teria acesso. Maria Madalena deixou de ser apenas a ex-possuída para se tornar testemunha ocular da transformação que o próprio Deus faz. E essa transição não acontece nos bastidores. A Bíblia mostra a vista de todos, porque é assim que Deus gosta de trabalhar, pegando o improvável e tornando o inegável. Mas essa nova posição não veio sem custo. Proximidade com Jesus atraiu não só honra, mas também riscos. Havia tensão no ar. Líderes religiosos começavam a apertar o cerco. Estar perto dele significava colocar a própria vida em jogo. Maria não estava ali por conveniência. Não havia coroa, trono ou benefício material esperando por ela. Havia algo mais profundo: gratidão, amor e uma entrega sem volta. E é aqui que começamos a perceber a profundidade do protagonismo espiritual dela. Muitas vezes pensamos que protagonismo é visibilidade, mas na vida de Maria Madalena, protagonismo era constância. Era estar presente nos momentos que todos queriam fugir. Era carregar no coração uma memória viva de onde Jesus atirou e uma determinação de não recuar, mesmo quando o caminho se tornava mais perigoso a cada passo. Quantas vezes nós medimos nossa fidelidade por conveniência? Maria nos desconstrói nesse ponto. Ela não calculava se valia a pena. Ela sabia que já havia recebido mais do que merecia, e isso era suficiente para permanecer. Essa postura não é de uma espectadora. É de alguém que entendeu que a redenção não é um ponto final, mas um convite para viver em missão. E essa missão iria levá-la a lugares e momentos que ela nunca imaginou, inclusive, até o pé de uma cruz. Mas antes de chegarmos lá, precisamos ver como, mesmo em meio à crescente hostilidade, Maria Madalena mantinha sua posição com firmeza. O barulho das multidões sempre cercou Jesus. Gritos de acusação, aplausos de reconhecimento, cochichos de desconfiança, todos se misturavam em torno dele. Mas com Maria Madalena, o que marcou sua história não foi o espetáculo da plateia, e sim o encontro silencioso, quase secreto, entre ela e o Mestre. Não houve palcos nem holofotes. Não houve discursos longos nem explicações teológicas. Houve apenas a voz de Jesus quebrando as correntes invisíveis que a mantinham prisioneira. E é isso que torna sua história tão profunda. O momento decisivo de sua vida não aconteceu diante de uma multidão que pudesse validar ou aplaudir sua transformação. Aconteceu em um encontro íntimo, pessoal, exclusivo. Jesus a chamou pelo nome. E quando alguém é chamado assim, pelo próprio Criador, não resta espaço para dúvidas. A identidade que antes era marcada por feridas passa a ser reescrita pela voz que criou o universo. Quantas vezes você já esperou que sua mudança fosse reconhecida pelos outros para, só então, acreditar que era real? Maria Madalena nos mostra outra rota: acreditar antes do reconhecimento, permanecer firme mesmo sem testemunhas. Sua libertação foi um encontro sem plateia, mas esse momento valeu mais do que todos os julgamentos públicos que havia enfrentado até então. E talvez seja exatamente isso que você precisa ouvir hoje. A sua maior virada não depende de palmas ou aprovação alheia. Depende daquele momento secreto em que Jesus fala diretamente ao seu coração. Ninguém mais precisa ouvir, ninguém mais precisa ver. Porque quando o céu fala, a alma inteira se reconstrói. É por isso que, mais tarde, mesmo quando a multidão a identificava pelo que sabia do passado, Maria se mantinha de pé pelo que havia experimentado em secreto. E esse segredo era tão forte que nem a vergonha, nem os rótulos, nem os olhares atravessados conseguiam anulá-lo. Ela já tinha sido encontrada. Já tinha sido vista. Já tinha sido amada de um jeito que não se compara com nenhum reconhecimento humano. Esse encontro sem plateia é o que sustenta qualquer protagonista espiritual. Porque os palcos passam, os olhares mudam, mas a voz que chama pelo nome nunca se apaga.
Foi essa certeza que permitiu a Maria Madalena atravessar os cenários mais sombrios da fé sem desistir. Não porque era forte por si mesma, mas porque guardava no coração uma memória que ninguém poderia roubar, o momento em que Jesus a libertou no secreto. E é exatamente essa memória que a levaria a permanecer quando tudo parecia estar perdido. Porque não era apenas sobre estar perto de Jesus nos milagres, mas também sobre não abandoná-lo na dor. E é nesse ponto da jornada que a presença de Maria Madalena se torna ainda mais marcante. Há um detalhe que muitas vezes passa despercebido quando pensamos em Maria Madalena, a forma como Jesus a enviou de volta ao mundo. Porque não se tratava apenas de um reencontro afetivo, de um alívio por ter visto o Mestre vivo depois da morte mais cruel. Era mais profundo, era um chamado. Maria Madalena não apenas viu o Cristo ressuscitado, ela ouviu a voz dele a comissionando. E, no coração de uma mulher que já havia experimentado escuridão, ser escolhida para carregar a notícia mais importante da história era algo avassalador. Não era só sobre redenção pessoal, era sobre confiança divina. Perceba como isso muda tudo. Durante séculos, a cultura havia reduzido a mulher a papéis secundários, calando sua voz, limitando sua atuação. Mas aqui, diante do sepulcro vazio, o próprio Filho de Deus decide fazer diferente. Ele poderia ter aparecido primeiro a Pedro, a João, a qualquer um dos discípulos que seriam líderes reconhecidos. Mas não. Ele escolhe Maria Madalena, a mesma mulher que a sociedade poderia rotular como pecadora, imprópria, excluída. Isso não foi um acidente. Isso foi propósito. Foi uma quebra de paradigma que marcou a história da fé. E quando Maria volta correndo para anunciar aos discípulos, "Eu vi o Senhor", ela não está apenas relatando um fato. Ela está inaugurando uma nova fase. A fase em que a palavra de uma mulher na Bíblia não é apenas registrada como detalhe, mas elevada como testemunho central. A voz de Maria Madalena ecoa como a primeira proclamação da ressurreição. É como se o céu estivesse gritando através dela: "Não importa de onde você veio, se eu te escolho, ninguém pode te silenciar." Agora, imagine comigo a cena. Maria ainda com lágrimas nos olhos, o coração acelerado, talvez as mãos trêmulas. O medo de não acreditarem nela era real. Afinal, quantas vezes sua história já havia sido questionada? Quantas vezes sua palavra havia sido ignorada? Mas nada disso importava agora, porque ela carregava algo que não vinha de si mesma, mas do próprio Cristo. Era impossível não falar. Era impossível se calar. E aqui existe uma identificação profunda com muitas mulheres hoje. Quantas de nós já nos sentimos pequenas demais, inadequadas demais, indignas demais para carregar uma missão? Quantas vezes a sociedade nos empurrou para o canto, como se nossa voz não tivesse peso? Maria Madalena nos mostra que quando Jesus chama, ele também capacita. Que quando ele nos envia, ele nos dá autoridade. A autoridade de uma mulher na Bíblia não vem do reconhecimento humano, mas da escolha divina. Esse protagonismo espiritual não significa estar no palco, sendo aplaudida. Muitas vezes, é exatamente o contrário. É estar sozinha, diante de uma tarefa que parece maior que você. É carregar uma palavra que ninguém entende até que o tempo prove que era verdade. Maria não recebeu aplausos naquele momento. Talvez tenha recebido olhares de dúvida, de descrédito. Mas ela tinha algo que sustentava sua coragem: o encontro com Jesus vivo. E é isso que sustenta qualquer uma de nós. Não se trata de status, nem de posição social, nem de títulos religiosos. Trata-se de ter visto o Senhor, de ter experimentado sua graça, de ter ouvido sua voz. Quando isso acontece, você carrega dentro de si uma convicção inabalável. E essa convicção te torna protagonista, não porque você quer aparecer, mas porque Deus escolheu que sua história fosse um canal de revelação. Repare que a escolha de Maria Madalena é um recado também para os discípulos homens. Pedro, o impulsivo, João, o amado, todos precisaram ouvir a notícia por meio dela. Não era sobre competição de gêneros, mas sobre restauração de dignidade. Era sobre o reino que valoriza aquilo que o mundo despreza. Sobre um Cristo que dá palco a quem antes só conhecia o silêncio da exclusão. E talvez, enquanto você escuta isso, esteja pensando: mas eu não sou Maria Madalena, não vivi nada parecido com ela. Eu preciso te dizer, essa história não é sobre cópias, é sobre princípios. Maria representa toda mulher na Bíblia que foi chamada em meio à sua vulnerabilidade. Ela é símbolo de toda pessoa que achava que não tinha nada a oferecer, até que descobriu que o olhar de Jesus transforma a fraqueza em missão. É por isso que essa narrativa continua tão atual.
Porque ainda hoje, Deus continua escolhendo pessoas improváveis para carregar mensagens impossíveis. E, talvez, você que me ouve agora seja uma delas. Talvez você esteja exatamente no ponto em que Maria estava, com a sensação de que sua voz não tem espaço, mas com a certeza de que Jesus falou com você. Se esse é o seu caso, eu quero te convidar a escrever aqui nos comentários uma frase que declare isso em fé: eu vi o Senhor. Pode parecer simples, mas escrever isso é como assumir publicamente que você crê naquilo que ele já te mostrou, ainda que outros não entendam. Essa declaração tem poder, porque ela repete a mesma convicção que Maria Madalena carregou ao anunciar a ressurreição. E quando você escreve isso, você não está apenas interagindo com o vídeo, você está se conectando a uma verdade que atravessa séculos. Uma verdade que começou na voz de uma mulher na Bíblia, mas que continua viva na sua voz hoje. Há algo profundamente marcante no desfecho da história de Maria Madalena. Ela não apenas foi libertada, restaurada e chamada pelo nome, mas também tornou-se o testemunho vivo de que a graça é capaz de interromper a condenação que nós mesmas tantas vezes alimentamos dentro do coração. Porque, se pensarmos bem, não são apenas as vozes externas que nos julgam. Há dentro de nós uma acusadora silenciosa, incansável, que insiste em relembrar o que fomos, os erros que cometemos, os lugares onde tropeçamos. Essa voz da autocondenação é talvez uma das mais cruéis, porque ninguém a escuta além de nós mesmas, e ainda assim ela é capaz de nos manter presas, nos impedindo de acreditar que podemos ser diferentes. Maria Madalena poderia ter vivido assim. Poderia ter olhado para trás e se rendido ao peso de sua antiga vida, acreditando que nunca seria digna de estar diante de Jesus, nunca poderia ser usada por Deus, nunca seria vista além daquilo que um dia a aprisionou. Mas a graça mudou sua história. E não apenas mudou, como interrompeu para sempre a narrativa de culpa que poderia tê-la destruído por dentro. Jesus não só a libertou, mas fez dela parte da própria revelação da ressurreição. É como se ele dissesse: não é o seu passado que conta essa história, é a graça que escreve as linhas a partir de agora. E aqui está o ponto que toca diretamente em nós. Quantas de nós não estamos diariamente em guerra com a própria consciência? Quantas vezes não olhamos para o espelho e, em vez de vermos a mulher que Deus está formando, só enxergamos a sombra do que fomos, os erros que juramos nunca mais repetir, as falhas que ainda nos perseguem? Mas é exatamente nesse território interno de acusação que a graça de Jesus entra com força, quebrando a sentença que nós mesmas tentamos reafirmar. Porque se ele não nos condena, por que continuar aceitando a condenação que nós mesmas repetimos dentro da alma? Maria Madalena não foi lembrada pelo que aprendia, mas pelo que testemunhou. Ela foi marcada não pela vergonha, mas pela visão da vitória. A mulher que poderia ter sido para sempre associada ao seu passado obscuro tornou-se, na eternidade, lembrada como a primeira a anunciar: ele vive. Essa virada é a prova de que a graça não apenas perdoa, ela reposiciona. Ela coloca você em lugares que jamais imaginaria estar, faz você carregar mensagens que jamais acreditaria ter o direito de anunciar. E eu quero que você pense comigo: qual seria a lembrança da sua vida se fosse apenas pelo seu esforço? Talvez marcada pelas quedas, pelos erros, pelas vezes que desistiu. Mas quando a graça entra, a história muda. A graça não esconde o passado, mas o ressignifica. O que antes era motivo de vergonha, torna-se palco da glória de Deus. O que antes te prendia, torna-se prova do poder que te libertou. É assim que a graça interrompe a sua própria condenação, ela toma a acusação e transforma em testemunho. E eu sei que talvez, ao ouvir isso, você sinta um nó no peito. Porque pode ser que, mesmo conhecendo a palavra, mesmo crendo em Jesus, ainda exista dentro de você aquela sensação de não ser suficiente, de nunca estar à altura, de não merecer de verdade o amor de Deus. Mas deixa eu te dizer, foi exatamente por isso que ele veio. Ele não espera que você seja suficiente, ele te chama para viver na suficiência dele. Ele não espera que você carregue a culpa, ele já a carregou por você. Ele não espera que você se mantenha de pé sozinha, ele é quem te sustenta no caminho. Maria Madalena não tinha nada a oferecer além de sua vida marcada por dores. E foi isso que Jesus recebeu e transformou. Talvez você também sinta que não tem muito a dar, que a sua história já está manchada demais para recomeçar. Mas o Evangelho é justamente o oposto. Quanto mais escura parece a noite, mais clara brilha a luz da graça. Quanto mais profundo o poço, mais impressionante é o resgate. E talvez agora seja o momento de você se posicionar como Maria Madalena, deixar para trás as correntes invisíveis da condenação e acreditar que, sim, a graça também é para você. Que Jesus não apenas conhece seu passado, mas já o tomou em suas mãos e o transformou em uma oportunidade para que a glória dele seja vista. Por isso,
quero te convidar a declarar nos comentários uma frase simbólica, um ato de fé diante dessa palavra. Escreva: a graça maior que a condenação. Deixe essa frase não apenas como um comentário, mas como um testemunho do que você crê. Cada vez que alguém ler, estará sendo lembrado de que a mesma graça que alcançou Maria Madalena continua viva e poderosa para nos alcançar hoje. E enquanto você escreve, compartilha e se conecta, lembre-se, esta não é apenas uma história antiga, mas uma realidade atual. A mulher na Bíblia não é um eco distante, é um espelho vivo do que Deus continua fazendo em cada uma de nós. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem tocou em algum ponto profundo do seu coração. Não é por acaso. Quando falamos sobre Maria Madalena e sua jornada de libertação, graça e protagonismo espiritual, é impossível não sentir algo diferente queimando dentro da gente. E se você sentiu, isso é um sinal de que Deus está te chamando para mergulhar ainda mais nesse propósito. Então eu quero te pedir algo muito especial. Se essa palavra falou com você, se identificou com a história dessa mulher na Bíblia, comente agora mesmo: eu recebo a graça. Essa declaração simples tem poder, porque é como dizer em voz alta que você se apropria da mesma graça que transformou a vida de Maria Madalena. Aproveita também e deixe o seu like. Isso fortalece demais o nosso trabalho e ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam desse encontro com Jesus. E se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva agora. Esse é só o começo de uma caminhada incrível. Aqui, cada vídeo é um mergulho mais fundo na palavra e na vida dessas mulheres que marcaram a história da fé. E não para por aqui. O próximo vídeo já está aparecendo na sua tela, e eu tenho certeza que vai mexer ainda mais com você. Clique e continue essa jornada comigo, porque a história de mulheres na Bíblia não é só sobre elas, é sobre mim e você também. Até o próximo vídeo.